Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus São Mateus. Hoje iniciaremos uma série de aulas, uma série de vídeos, ensinando alguns tutoriais. Nessa primeira videoaula, mostraremos como utilizar as tabelas termodinâmicas. Então, vamos comigo e vamos relembrar como usar essas tabelas termodinâmicas. Aqui na figura é possível visualizar um diagrama de aquecimento da água a pressão constante. No ponto 1, nós temos a água a 20 graus Celsius, apenas como líquido. Essa região a gente chama de líquido comprimido. Conforme aqui na região 2, 3, 4 que a gente tem, é uma região de mudança de fase, onde tem uma mistura líquido e vapor. E após a região de mudança de fase, a gente tem vapor superaquecido. Vamos visualizar esse aquecimento da água ao longo desses estados. No ponto 2 é onde inicia-se o processo de mudança de fase. Quer dizer que para a pressão de 1 atm, a temperatura de saturação da água é de 100 graus Celsius. E no ponto 2 é onde temos 100% líquido, não há vapor. No ponto 3, conforme adiciona-se calor ao sistema, começam a aparecer vapor no sistema. Então, essa quantidade de vapor ela vai aumentando conforme o aquecimento, o calor é adicionado no processo. Então, a quantidade de vapor aumenta e a quantidade de líquido diminui. Até que no ponto 4, todo o líquido evaporou e temos apenas vapor. Então, o ponto 2, onde não há vapor, esse ponto 2 recebe um nome, que se chama região de líquido saturado. E o ponto 4 é o ponto de vapor saturado. Com a adição de calor, é possível obtermos vapor superaquecido. Então, no ponto 5, aqui a 300 graus Celsius, a gente tem vapor superaquecido. Se for retirado, se esse fonte de calor for retirada, o líquido vai começar a resfriar. E desse ponto 5 até o ponto 4, nenhuma gotícula de água poderá ser visível. Não há condensação, porque a gente tem vapor superaquecido. Aqui, quando a gente tem vapor superaquecido, que o calor é retirado, aí sim começa a ocorrer a condensação e começa a aumentar a quantidade de líquido. Então, caminhando de 4 para 2, a quantidade de vapor diminui e de líquido aumenta. E caminhando de 2 para 4, ocorre o contrário. A quantidade de líquido diminui e a de vapor aumenta. Aqui foi a curva que a gente visualizou na figura anterior, 100 kPa. Essa temperatura de saturação foi de 100 graus Celsius, E a gente sabe que para cada pressão, aqui temos as isobáricas, são linhas de pressão constante. Para cada isobárica existe uma temperatura de saturação, ou seja, para cada pressão que o sistema se encontra, a água vai entrar em ebulição, ela vai mudar de fase em diferente temperatura. Então, é possível visualizar também que conforme o aumento de pressão, essa quantidade de energia aqui, necessária para evaporar o fluido, ela diminui, até que chega um ponto em que não tem mais mudança de fase, que a gente chama de ponto crítico. Para a água, esse valor gira em torno de 22 MPa. As pressões acima de 22 MPa, o fluido ele vai mudar de fase de líquido para vapor instantaneamente, sem que tenha mistura líquido-vapor. Aqui é possível visualizar a pressão de saturação em função da temperatura de saturação. O que isso quer dizer? Que para cada pressão que o sistema se encontra, existe uma temperatura de saturação, que ela vai mudar de fase. No nosso exemplo da água prática aqui, a gente tem que para 100 graus Celsius, essa pressão é de 100 kPa. Se juntarmos todas as isobáricas, a gente vai verificar que vamos obter uma curva, onde do lado esquerdo será a região de líquido saturado.
teremos o ponto crítico e do lado direito a região de vapor saturado. Em cima dessa linha da esquerda aqui, de líquido saturado, qualquer estado ali vai ser apenas líquido, enquanto na linha de vapor saturado temos apenas vapor. Podemos representar também, através de um diagrama pressão, volume específico. A gente estava vendo temperatura, volume específico. Como no diagrama de temperatura, volume específico, nós tínhamos as isobáricas, no diagrama de pressão, volume específico, nós temos as isotérmicas. São linhas de temperatura constante. A gente ilustra aqui, a linha de líquido saturado e vapor saturado. Tomemos aqui, T1 como valor de 100. Então, essa temperatura, essa linha tracejada T1 aqui, ela é de 100 graus Celsius. Então, a pressão constante, a mesma pressão, o que acontece? A gente tem aqui o líquido saturado, calor é adicionado, começa a ocorrer a mudança de fase. Está mudando de fase, a quantidade de vapor está aumentando. Até que a gente tenha vapor saturado aqui. Quando a mesma pressão, essa temperatura continuar aumentando, vai chegar em outra linha de temperatura, onde aqui, por exemplo, T2 é maior do que T1. Entendido? Exemplificamos. Quando a temperatura de mudança de fase, é de 90 graus, nós temos o quê? Essa pressão de saturação de 70 kPa. Nós já vamos ver como que a gente encontra esse valor dessa pressão. Aqui temos outra situação, que para a pressão de 50 PSA, PSA é a pressão, em PSI é a pressão absoluta. Às vezes você pode encontrar escrito PSIG, que é a pressão na unidade PSI, manométrica. O G significa manométrica, o A absoluta. Tá? Para 50 PSA, a temperatura de saturação é de 280,99 Fahrenheit. Aqui a gente exemplifica dois sistemas. Nós temos um sistema com líquido saturado e um sistema com vapor saturado. Ambos a mesma pressão e temperatura. Verifiquem. O vapor, ele ocupa uma quantidade de volume por unidade de massa muito maior do que o líquido. Tá? A gente vai ver também, na mecânica, a gente costuma muito trabalhar com a parte de energia. Então, a gente vai ver que a energia, a mesma temperatura, quando eu tenho somente líquido, ela vai ser menor do que quando eu tenho essa energia somente vapor. Então, a gente tem a linha de líquido saturado e de vapor saturado. É importante que você entenda essa diferença, geralmente isso já é conteúdo da disciplina de termodinâmica, e que ao lado esquerdo dessa linha de vapor saturado, nós temos o que? Líquido comprimido. À direita, vapor superaquecido. E aqui no meio a gente tem a mudança de fase, líquido e vapor. Então, geralmente nos cursos de engenharia, tem uma disciplina que o pessoal vê, que é a de ciências materiais, que é muito comum, é uma disciplina do ciclo básico do curso de engenharia. E nós vamos ver aqui a mesma coisa, a mesma matemática que vocês veem no diagrama ferro-carbono. No diagrama ferro-carbono, o pessoal de materiais, eles chamam de regra da alavanca. A gente aqui em termofluidos, a gente faz a mesma coisa, regra da alavanca, só que a gente dá outro nome por isso. O pessoal da matemática chama de interpolação. Então vamos para a nossa regra da alavanca, que é a nossa interpolação. Então consideremos aqui um sistema, onde dentro desse sistema estamos aqui no ponto B. Entendido? Então no ponto B eu tenho uma mistura líquido-vapor. É possível, perceber que a gente tem, como a gente está mais próximo do ponto A, a quantidade de líquido é maior do que a quantidade de vapor, essa quantidade de massa. Então, se eu pego aqui um diagrama, pressão ou temperatura, tanto faz, o volume específico, alguma propriedade, pode ser entalpia, energia interna, vamos usar o volume específico como exemplo. Eu quero saber a quantidade de líquido e vapor que tem ali, Como eu faço isso? Então, no ponto A, tem nada de vapor. Conforme a gente anda aqui,
vai andando, vai aumentando a quantidade de vapor. Então, se eu pego aqui o que eu andei, no nosso caso AB, sobre o tamanho do caminho, eu sei quanto que eu tenho de vapor. Essa é a regra da alavanca, da interpolação que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer? X é quem? É a porcentagem de vapor. Né? E no diagrama ferro-carbono é a porcentagem que tem o quê? De carbono no ferro. Você vai caminhando, vai aumentando. Por isso que você faz ao contrário. Então, dá uma continuidade aí. Então, essa linha AB é quem? É o volume da mistura menos o volume de líquido. Volume específico, dividido pelo volume do vapor sobre o volume de líquido. Então, eu vou rearranjar isso daqui matematicamente para que eu consiga assim calcular qual é o volume específico daquela substância naquele estado. Então, qual é a contribuição do vapor e a contribuição do líquido? Os dois estão misturados. Então, eu venho, separo, né? Multiplico em X aqui e vou arranjar matematicamente essa equação aqui. Nós temos aqui que o volume específico no ponto B, ele é o que? A porcentagem que eu tenho de vapor, vezes o volume específico do vapor, mais isso daqui, ó, 1 menos X, é a porcentagem que eu tenho de líquido. É 1 menos a porcentagem de vapor, vezes o volume específico do líquido. Então, a contribuição do vapor e a contribuição do líquido. Isso serve para entalpia, energia interna, entropia. Então, entendido isso, quando eu tiver uma mudança de fase e eu quiser saber a propriedade de estado daquela substância, daquela mistura bifásica, né? Eu tenho que encontrar a porcentagem que eu tenho de líquido e vapor. E esse valor vai estar sempre entre a quantidade de líquido e a quantidade de vapor. Né? Aqui nós temos um exemplo. Ó, eu tenho aqui a mudança de fase a 90 graus e eu tenho 2 kg de vapor e 8 kg de líquido. É possível determinar o título aí? Se eu tenho as quantidades de massa de cada um, é possível. Então, quanto que é o nosso título aqui nesse caso? O título é o quê? A quantidade que eu tenho de vapor dividido pela quantidade que eu tenho total, que é líquido mais vapor. Então, o nosso título aqui é 0,2. 20% é vapor. Quanto que eu tenho de líquido? 80% em massa. Determinar, né, a propriedade de estado que a gente quer, um volume específico, energia interna, entalpia ou entropia, a gente precisa conhecer as tabelas termodinâmicas. Então, eu trouxe aqui uma tabela termodinâmica. Essa tabela aqui, ó, é uma tabela da água, onde mistura líquido e vapor. Essa é a tabela de temperatura. Por que se chama tabela de temperatura? Porque a nossa primeira coluna de referência aqui é temperatura. Então, eu tenho os valores inteiros da temperatura e a pressão de saturação e as propriedades. Essas propriedades estão relacionadas com a propriedade de líquido e de vapor. Entendido? Então, aqui, ó, volume específico de líquido, no caso ele usa o F de fluido, e o volume específico de vapor, porque ele usa o G de gás. Aqui, ó, na tabela de temperatura, por exemplo, temos aqui líquido saturado a 90 graus Celsius. Então, quanto que vale o volume específico de líquido saturado a 90 graus Celsius? Está aqui, ó, 90 graus Celsius. Nós temos, ó, a pressão de saturação, lembra que eu falei que a gente ia encontrar? É de 0,7 bar. Aqui, ó, 70 kPa. Então, é a pressão que ocorre a mudança de fase na temperatura de 90. O volume específico está aqui, ó, 1,036 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. A pressão absoluta, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então, essa pressão absoluta está aqui, ó,
1,985. Eu tenho que descontar a atmosférica para saber o quê? A pressão manométrica. Então, a pressão, se eu botar um manômetro dentro dessa panela, fervendo água a 120 graus Celsius, esse manômetro vai marcar para mim o quê? 0,985. Entendido? Então, vamos lá. Outra situação. Se eu pego lá, boto assim, ó. Ao se atingir a pressão no interior de uma panela de pressão de 1,5 bar, qual deve ser a temperatura de mudança de fase da água? Então, tem uma panela de pressão, tá? Tenho água e vapor. Está mudando de fase. Eu coloco um manômetro aqui, ó. Quando eu colocar esse manômetro, ele vai medir 1,5 bar. Então, é a pressão manométrica. Eu vou somar mais 1 bar para que eu tenha a pressão absoluta de 2,5. Então, nossa pressão absoluta de 2,5 está aqui, ó. Então, para a pressão de 2,5, a mudança de fase, a água está fervendo lá dentro a quanto? 127 graus Celsius aproximadamente. Entendido? Pressão e temperatura de saturação. Então, agora vai ficar fácil. Eu trouxe um caso aqui, uma situação muito divertida, que eu vi no MasterChef. Os apresentadores estavam fazendo propaganda de um macarrão e lá eles disseram que o macarrão ele não cozinha ele demora muito, mais de 10 horas, quase o dia inteiro para cozinhar, se a água ferver a uma temperatura menor do que 85 graus Celsius. Então a gente sabe que existem várias cidades no país, no mundo, né, no globo terrestre, que tem em alta altitudes. As pressões atmosféricas, conforme se aumenta, né, se vão para altas altitudes, a pressão atmosférica é menor. Então, será que tem algum lugar, né, alguma cidade, alguma civilização em que não é possível ferver água em uma panela aberta, normal? Vamos verificar aqui, ó. Então, para que eu preciso saber qual deve ser a pressão absoluta numa panela aberta que vai ferver 85 graus Celsius. Tem duas maneiras de encontrar. Lembra das tabelas? Vamos usar a tabela. Primeiro, eu vou para a tabela de pressão. Vou mostrar aqui a tabela de pressão. A gente vai ter que fazer uma jogadinha aqui para ver que a tabela de temperatura é mais fácil. Tabela de pressão. Então, eu quero saber aqui, ó, a temperatura de 85. Então, a temperatura de saturação é 85. Está aqui, ó, no meio, né? Está entre 0,5 e 0,6, bem próximo de 0,6 bar. Só que eu não tenho o valor de 85 cravado. Eu preciso saber quanto que é essa pressão. A gente vai fazer uma interpolação. Como? Eu tenho que, para 0,5, a temperatura de saturação é quanto? 81,33, está ali. E para 0,6, essa temperatura de saturação é o quê? 85,94. Então, eu vou obter essa pressão de saturação para o valor de 85 por interpolação. Não por uma relação termodinâmica, por interpolação. Esses valores aqui é uma relação termodinâmica. Esse daqui que eu vou encontrar é uma relação matemática. Então, ao fazer isso, eu faço uma interpolação como? Eu pego 0,6 menos 0,5, dividido por 0,6 menos 0,5, dividido por 0,6 menos a pressão de saturação. Do outro lado da equação, eu faço a mesma coisa. Pego o valor referente a 0,6, diminuo o valor referente a 0,5. Pego o valor de 0,6 e diminuo o valor referente ao quê? A temperatura de 85. Então, vou encontrar quanto que é essa pressão. Então, essa pressão é o quê? De 0,5, quase 0,58 bar. Então, se tiver algum local onde a pressão for 0,58 bar para baixo, não vai ser possível cozinhar macarrão. Tá? Então, vamos aqui, ó, entenderam utilizando a tabela de pressão? Vamos utilizar agora a tabela de temperatura. Na tabela de pressão, como eu não tinha o valor exato de 85, eu fiz uma interpolação. Então, quando eu não tiver um valor exato, eu faço uma interpolação. Nesse caso aqui, ó, eu fui para a tabela de temperatura. Então, aqui são as temperaturas. 85, oh, maravilha! Encontrei. Então, aqui, ó, para 85, eu já peguei direto de quanto que é essa pressão aqui, ó. 0,5783. Entendido? Então, agora nós vamos procurar alguma cidade com altitude relacionada a essa pressão atmosférica, né?
Repare, aqui ó, esse valor dessa pressão ele está um pouco diferente do que a gente encontrou. Porque aqui em cima eu fiz uma interpolação e aqui é uma relação termodinâmica. Entretanto, essa aproximação é muito boa. Olha o erro que foi apresentado aqui. Ó. Eu tenho um erro de menos de 1%, 0,12%. Então, se eu faço interpolação, se eu pego diretamente, eu dificilmente eu erro. Então, vamos lá. Então, lembra do valor que a gente achou? Aqui, ó. Quase 0,6, tá? 0,57. Então, para 0,57, essa pressão atmosférica vai ocorrer em locais onde a altitude está na faixa de 4.900 metros de altitude. 4.900 metros de altitude. Então, aonde eu tenho aqui, ó, um local maior do que 4.900, lá no Everest. Então, lá no Everest, vai ser difícil cozinhar macarrão, não vai conseguir, entendido? Então, vamos lá. Então, a gente já conhece essa curva, já identificou as regiões, temos aqui, ó, líquido comprimido, mudança de fase, vapor superaquecido. Linha de líquido saturado, linha de vapor saturado, ponto triplo, ponto crítico, desculpa. Vamos ver se a gente consegue agora fazer aquele exemplo. Lembra do exemplo que a gente fez? Tem 2 kg de vapor, 8 kg de líquido. O título, né, a gente já calculou, foi 20% de vapor. Vamos encontrar aqui, ó, o volume específico para essa situação. O volume específico ele vai ser o quê? O volume específico do vapor vezes a porcentagem que eu tenho de vapor, mais o volume específico do líquido vezes a porcentagem que eu tenho de líquido. Eu tenho aqui para 90 graus, uma mudança de fase, o volume específico do líquido. Vou usar a contribuição do vapor mais a contribuição do líquido. Então, eu tenho aqui ó, 20% vezes o volume específico do vapor. 80% vezes o volume específico do líquido. Quanto que a gente vai ter? A gente vai ter o volume específico de 0,473 metro cúbico por quilograma. Então, o volume específico aqui nós encontramos. Então, só para ilustrar, a densidade ela é o quê? O inverso do volume específico, só para relembrar. Então, em termodinâmica, a gente utiliza muito, né, a primeira lei da termodinâmica. No ensino médio, se vê até a parte de primeira lei para sistemas fechados, onde a variação da energia interna é o quê? É a variação do fluxo de calor e do trabalho que atravessa a fronteira. Entretanto, nos equipamentos utilizados na mecânica, o fluxo de massa também atravessa a fronteira, não só o fluxo de calor e trabalho. Então, quando um fluxo de massa atravessa, então a gente tem que a variação da entalpia é o fluxo de calor mais o trabalho realizado. Então, por um sistema, um equipamento, né? Encare esse volume de controle ou sistema aberto como um equipamento. Esse equipamento, ele recebe ou fornece calor, ele ele recebe ou fornece trabalho, e por ele passa um fluido de trabalho que aumenta ou reduz sua energia na entrada ou na saída. Que energia do fluido é essa? A gente chama essa energia de entalpia. Essa energia é o somatório da parcela térmica mais a parcela de fluxo. Então, as propriedades que a gente utiliza, a gente viu o volume específico como exemplo. Então, as propriedades, na mudança de fase, a gente precisa saber o título. Quando a gente sabe, ao saber o título, a gente sabe a propriedade daquela substância em qualquer estado de mudança de fase, conforme as equações que a gente ilustra aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um reservatório. Para não ficar muito igual, a gente saiu da água e vamos agora refrigerante R134A. Para o refrigerante R134A, a gente tem um recipiente aqui com volume de 80 litros. E dentro desse volume de 80 litros, eu botei uma balança aqui embaixo. Essa balança, e eu pesei. Tem uma mistura aqui, ó, líquido e vapor. Só que eu não sei quanto tem de líquido nem quanto tem de vapor. Mas eu sei que tudo pesa 4 kg. Se eu pegar essa massa de 4 kg e dividir por esse volume, eu tenho um volume específico da mistura líquido-vapor. Então, vamos encontrar. Então, tá aqui, ó, eu pego 80 litros, converto em metro cúbico, né?
divido pela massa, tem aqui, o nosso volume específico é de 0,02 metro cúbico por quilograma. Então, se a gente for para as equações que a gente viu de volume específico, com título, né, volume específico de líquido saturado, de vapor saturado, eu consigo encontrar o X, que é o título, a porcentagem de vapor. Então, nossa equação aqui, ó, eu vou escrever o que eu quero em função do que eu tenho. O que eu quero? Nós queremos saber a porcentagem de vapor. E o que nós temos? Nós temos o volume específico e temos o volume específico de vapor e de líquido que estão tabelados. Aqui, ó, para a pressão de 160 kPa, 1,6 bar, a mudança de fase ocorre a menos 15,62 graus. Então, eu vou trabalhar matematicamente essa equação para rearranjar, de maneira que eu isole o X e substituo os valores. Então, aqui eu posso substituir os valores. Ó. Esse valor eu encontrei, porque eu tinha um volume e a massa. Esse valor é tabelado. O volume específico de líquido está aqui, ó. E o volume específico do vapor está onde? Está aqui, ó. Então, eu substituo, enquanto que nós temos o quê? 15,75% de vapor. Quer dizer que quase 85% é líquido. Então, agora, se eu quiser saber a entalpia, a energia, né, por unidade de massa, energia específica daquele fluido, aquela mistura líquido-vapor ali dentro, como eu faço? Eu procedo da mesma maneira. Eu vou calcular a entalpia, agora que eu sei o que? A porcentagem que eu tenho de vapor e de líquido, né, vapor e a porcentagem de líquido, eu vou na tabela, utilizo aqui, ó, a entalpia do vapor, tá vendo aqui, ó, entalpia do vapor e a entalpia do líquido. Substituo esses valores com o título que eu encontrei, enquanto que a energia por unidade de massa é de 62,59. Então, cada quilograma da mistura contém isso, possui isso de energia. Se eu quiser saber a energia toda lá dentro, massa eu vou multiplicar pela massa, aqui em cima. Ó. Então, a energia total vai ser quanto que eu tenho de massa, vezes a energia por unidade de massa. Então, ali dentro existem 250,36 kJ de energia. Então, vamos tentar agora fixar, vamos exercitar. A gente entendeu como é que utiliza, então, a tabela de mudança de fase. Então, para cada região do diagrama, a gente tem líquido comprimido, mudança de fase e vapor superaquecido. Para cada uma das regiões é utilizada uma tabela. A gente utilizou a tabela do meio, que é a tabela de mudança de fase. Agora nós vamos aprender a usar a tabela da direita, a tabela de vapor superaquecido. Né? Então, quando que a gente tem vapor superaquecido? Quando eu tiver um sistema em que a determinada pressão, a temperatura for maior do que a temperatura de saturação, nós temos vapor superaquecido. Então tá aqui, ó, seria aqui a linha de vapor saturado, estão vendo? Ó? Linha de vapor saturado, faz de conta que tá retinha, tá? À direita, quando a temperatura for maior, é vapor superaquecido. Então, vamos exemplificar aqui que eu acredito que é a forma mais fácil de entender. Eu tenho um sistema a 1 bar e 400 graus Celsius. A gente sabe que a 1 bar, a temperatura de saturação é quanto? A 1 bar, a temperatura de saturação é praticamente 100 graus Celsius. Então, a 400 graus Celsius eu tenho vapor superaquecido. Então, não tem título, não tem mistura. Então, as propriedades estão aqui, ó, volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Ficou mais fácil, né? Então, vamos preencher a tabela. Aqui, é só retirar. Agora, a gente tem uma situação que a gente tem 3 barras. Então, eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, vou procurar dentro da tabela uma tabelinha para 3 bar. Então, tá aqui, ó, 0,7, 3 bar, encontrei. E 240 graus Celsius, ó, é maior do que a temperatura de saturação. Então, é vapor superaquecido. 240 graus Celsius, tem as propriedades. Volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Visualizaram? Então, agora a nossa outra situação é a seguinte, eu estou a uma pressão abaixo da pressão atmosférica, 0,7 bar. A temperatura de saturação para 0,7 bar, eu tenho que ir lá procurar. 0,7 bar, está aqui, ó, nossa tabelinha de 0,7. Encontrei, sei a temperatura de saturação. Então, eu venho aqui, ó,
e 120 está aqui, encontrei. Então, encontrei aqui, ó, 120. Tenho aqui os valores, então eu consigo completar minha tabela. Reparem que na tabela de vapor saturado, a primeira linha vem escrito aqui, ó, SAT, saturação. Esse SAT aqui, essa temperatura de saturação, está aqui, ó. É esse valor, 133,55, no caso de 3 bar. E essas propriedades aqui, ó, se você for na tabela de mudança de fase e pegar, né, para a pressão de 3 bar, vocês vão ver que as propriedades de volume específico, entalpia, energia interna, entropia, essas propriedades aqui, ó, esses valores aqui são iguais aos valores de vapor saturado. Por quê? Uma tabela começa onde a outra termina. É o mesmo ponto. Aqui, ó, vamos exemplificar agora outra situação. Eu tenho aqui um sistema dentro, um recipiente, né? Dentro desse recipiente, eu boto um manômetro aqui, ó, botei um manômetro, está medindo 10 bar. E a temperatura é de 350 graus Celsius. Eu vou lá na tabela de vapor superaquecido e procuro 10 bar. A temperatura de saturação é 179. Eu estou a 350 aqui dentro. Aqui dentro está 350. Então eu tenho vapor superaquecido. Tá? Então eu quero achar aqui volume específico, energia interna, entalpia. Então eu vou aqui, ó, 350, né? Vou aqui, ó, 350. Vixe Maria, não tem 350. E agora, o que eu faço? Hein? Isso mesmo, vou interpolar. Esse valor de 350 está entre 320 e 360. Então eu realizo o quê? Uma interpolação. Pego os valores de 320 e os valores de 350. Interpola a temperatura com a propriedade que eu quero. Então, no caso, se eu quero entalpia específica, eu vou interpolar com a entalpia específica. Então, eu tenho aqui, ó, 360 menos 320, dividido por 360 menos 350. Então, eu pego aqui a entalpia específica de 360 e a entalpia específica de 320. Pego a entalpia específica de 360 e a entalpia específica de 350, que é o valor que eu quero encontrar. A gente chega no valor da entalpia. Vamos fazer a mesma coisa com o volume específico, né? Então, o volume específico eu vou calcular como? Da mesma maneira. Eu vou pegar 360 menos 320, 360 menos 350 e botar do lado direito, eu vou entrar com volume específico, além de entalpia específica. Então, a gente entra aqui, ó. Esse daqui, ó, correspondente a esse e esse valor correspondente a esse. Essa propriedade é desse e essa é desse. Assim a gente chega aqui, o volume específico para 350 graus e 10 bar, temos esse valor. Tá, mas que bom que eu tinha tabela de 10 bar. Depois, a próxima tabela, no caso do papel que eu tenho, é de 15 bar. E se eu quisesse, é uma pressão intermediária. A gente já vai mostrar. Então vamos aqui, só para fixar o que foi feito. Então, como é feita essa interpolação? Então, para uma pressão, uma determinada pressão, eu quero encontrar a propriedade, né, YX, volume específico, entalpia, alguma propriedade, em uma determinada temperatura. Eu não tenho isso aqui na tabela, mas eu tenho os valores anteriores e os valores posteriores. O que eu faço? Eu faço uma interpolação. Como que é essa interpolação? Já mostramos, né? Eu pego tocão, toquinho, e divido do outro lado, tocão, toquinho. O que é tocão, toquinho? Tocão, T1 menos T2, toquinho, T1 menos TX. Pego do outro lado, tocão, Y menos Y2, toquinho, Y1 menos YX. Entendido? Então tem que seguir a mesma proporção. Essa propriedade relacionada a essa temperatura, esta propriedade relacionada a essa temperatura. Essa propriedade é dessa temperatura e essa propriedade é dessa temperatura. Bem, agora a gente vai para aquela situação em que eu não tenho a tabela, a pressão. Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, tem uma pressão de 12 bar e 400 graus Celsius. Eu tenho 400 graus Celsius, mas não tenho 12 bar.
Então, como a gente faz? Então, agora nós vamos interpolar na mesma temperatura para pressões diferentes. Como 400 graus e 10 bar eu tenho esses valores. A mesma temperatura e outra pressão tem esses valores. Então, eu interpolo com a pressão. Faço a mesma coisa. Tocão, toquinho. Para 15 bar, a entalpia específica a 400 graus Celsius, ela vale quanto? Este valor. Para 10 bar, ela vale este valor. Para 15 bar, ela vale este valor. Para 12 bar, eu quero encontrar. Entendido? E daí eu retiro, valor. A mesma coisa aqui, pode ser verificada com volume específico, né? Cada propriedade relacionada com sua respectivo valor de pressão. E assim a gente encontra a propriedade desejada. Então, o que aconteceu? Lá no caso, a gente tinha pressão e interpolou com a temperatura. Agora nós temos a mesma temperatura, interpolou o quê? Eu quero saber a pressão de 12 bar e a propriedade. Então, interpolei com valores de pressão antes e depois. Mesmo esquema. Tocão, toquinho. Tocão, toquinho. Tocão, toquinho. Fácil, né? Tá, agora está faltando uma tabela. Tabela de líquido comprimido. Isso daí. A tabela de líquido comprimido, a gente pode usar. Mas eu vou mostrar aqui uma aproximação que a gente pode, através da tabela de mudança de estado, utilizar a tabela de líquido comprimido. Vai dar praticamente a mesma coisa, né? Diferença muito pouca. Então, o que acontece? Um líquido comprimido pode ser aproximado como um líquido saturado à mesma temperatura. Como assim? Para a pressão de 5 megapascal a 80 graus Celsius, eu posso pegar a propriedade do fluido de líquido saturado a 80 graus Celsius. Vamos ver na prática como isso funciona, né? Temos um exemplo aqui, 5 megapascal, 80 graus Celsius. Então, vem para a tabela de líquido comprimido, nossa terceira tabela, uma outra tabela. Nessa tabela, eu vou procurar lá 5 megapascal, tá vendo? Achei 5A. E venho aqui, 80 graus Celsius. Encontrei, por exemplo, a energia interna, 33,72. Tá, esse é o valor. Agora, como é que eu faço isso utilizando a aproximação que eu falei para vocês da tabela, de mudança de fase aqui? Eu venho no valor de 80 graus, na tabela 80, aqui, 80 graus, e vou pegar a propriedade de líquido saturado, 334,86. É muito próxima da tabela de líquido comprimido. É um pouco diferente. Vamos ver quão diferente é isso daí, Essa aproximação que eu fiz proporcionou um erro de menos de 1%. Então, é uma aproximação bastante razoável, entende? Então, para reforçar, vamos de novo fazer a mesma situação. Eu tenho, então, o líquido comprimido a 75 graus Celsius e 500 kPa. Eu vou usar as duas tabelas, de líquido comprimido e a tabela de mudança de fase. Você pode usar a que você quiser. Então, aqui, a tabela se eu usar a aproximação de líquido saturado, eu vou pegar aqui, por exemplo, a entalpia de líquido saturado está aqui, entalpia de líquido saturado, na temperatura de 75. Então, eu venho aqui, 75, aqui, deu 313,93. Então, eu venho aqui, tabela de líquido comprimido, para a pressão de 500 kPa, 75, 314. Diferença quase nenhuma. Repare aqui, eu ilustrei energia interna. Olha o erro da energia interna usando a diferença e usar as duas tabelas. Um erro de menos de 0,1%, menor ainda. Entendido? Então, é uma aproximação razoável. Então, a utilização das três tabelas pode ser reduzida para a utilização de duas tabelas, né? Bem, espero que vocês tenham entendido como utilizar essa tabela, relembrado, né? Porque eles já tenham feito disciplina de termodinâmica. Então, espero que vocês tenham relembrado como usar a tabela, possam ter fixado os conhecimentos de vocês. E no próximo vídeo, nós vamos tentar facilitar de maneira que você não use mais essa tabela. O interessante é você entender como funcionam as tabelas. Nós vamos utilizar alguns aplicativos e softwares
que nos economizam tempo na hora de dimensionar um sistema térmico. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como utilizar o EES, o IT, o RefProp, o Steam Table e suplementos de planilhas Excel, né? Então é possível utilizar atalhos, né, para ganhar tempo em dimensionamento do sistema térmico e puxar automaticamente assim as propriedades termodinâmicas. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje e espero que vocês, né, aproveitem e assistam a nossa próxima aula.